Ozzy foi muitas coisas. Pioneiro, selvagem, excêntrico, mas acima de tudo, inesquecível. Desde seus dias com o Black Sabbath até suas aventuras solo, o Príncipe das Trevas nos presenteou com uma vida inteira de momentos únicos. Hoje não vamos lamentá-lo, vamos celebrá-lo. Vamos relembrar juntos 10 momentos inesquecíveis que tornaram Ozzy uma lenda eterna. 10. A Mordida no Morcego, 1982. Esse é o momento que definiu o seu mito. Durante um show em Iowa, Ozzy pegou o que achava ser um morcego de borracha jogado por um fã e o mordeu. Mas não era um brinquedo. A imagem do cantor mordendo um morcego de verdade virou um ícone do rock mais extremo. Depois do show, teve que tomar vacina contra a raiva, mas nunca se arrependeu. Esse momento virou lenda, símbolo da imprevisibilidade e teatralidade de Ozzy. E mesmo que no começo ele tenha negado, depois confirmou: sim, aconteceu de verdade. Desde então, ninguém mais olhou para um morcego da mesma forma. Ozzy selou assim seu lugar como a figura mais selvagem do rock. O morcego, de certo modo, virou seu brasão de família. Curiosamente, anos depois, ele brincou dizendo que agora não mordia nada sem saber se estava cozido. O episódio virou história de turnê. Mas também um aviso: com Ozzy, tudo podia acontecer. 9. A primeira demissão do Black Sabbath, 1979. Foi um golpe no coração do metal. Excessos, tensões internas e divergências criativas levaram o Sabbath a demitir Ozzy em 1979. Parecia o fim de uma era, mas foi o começo de outra ainda mais poderosa. A demissão o jogou no desespero, mas também o forçou a se reinventar. E ele fez isso como só os grandes conseguem, voltando mais forte. Logo depois, lançou sua carreira solo com Blizzard of Ozz, marcando uma nova era do heavy metal. Sua saída mostrou que Ozzy era mais do que uma banda, era uma força própria. E que o fim nem sempre é derrota, às vezes é o prólogo da lenda. Aqueles meses de absoluta escuridão o levaram a encontrar uma nova luz. Foi Sharon que literalmente o salvou de uma espiral autodestrutiva. 8. A chegada de Randy Rhoads e o Renascimento, 1980. Quando parecia perdido, chegou Randy Rhoads. Com seu virtuosismo clássico e toque melódico, Randy não apenas redefiniu o som de Ozzy, ele devolveu a sua alma. Juntos criaram hinos eternos como Crazy Train e Mr. Crowley. Ozzy encontrou nele um irmão, um motor criativo, um renascimento. A ligação era tão forte que Ozzy disse que Randy foi o amor musical da sua vida. A química entre os dois era mágica e irrepetível. Randy morreu tragicamente em 1982, deixando Ozzy devastado. Mas o que criaram em apenas 2 álbuns mudou para sempre a história do metal. Cada riff de Randy era como uma injeção de vida para Ozzy. Ele nunca mais encontrou uma conexão musical tão profunda. 7. O Reality Show, The Osbournes, 2002. Quem poderia imaginar Ozzy como estrela de um reality show? Mas quando a MTV lançou The Osbournes, o mundo descobriu um Ozzy diferente. O pai resmungão, o marido atrapalhado, o homem por trás do mito. Foi um sucesso absoluto e aproximou sua figura de novas gerações. Com humor, ternura e muitos palavrões, vimos o caos cotidiano da sua casa e nos apaixonamos ainda mais. O programa humanizou a lenda, mostrando-o como um cara confuso com o controle remoto. Sharon, Jack e Kelly viraram figuras públicas, mas Ozzy continuava sendo o centro de tudo. Nos mostrou que o Príncipe das Trevas também podia ser simplesmente um pai. Seu sotaque britânico, misturado a grunhidos, virou marca registrada. The Osbournes foi um olhar íntimo, caótico e honesto, exatamente como sua vida. 6. Live Aid, a reunião com o Black Sabbath, 1985. Uma noite só, mas que noite. Ozzy se reuniu com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward para tocar no Live Aid. O público enlouqueceu. Era a primeira vez que se reuniam desde a separação. O set foi curto, mas poderoso. Lembraram ao mundo de onde tudo começou. Mesmo que ainda estivessem longe de uma reconciliação no palco, eram uma única besta. Foi o primeiro passo para uma reunião que levaria décadas.
e a prova de que o fogo do Sabbath ainda ardia. O rugido do público naquela noite superou qualquer distorção. Ozzy parecia possuído por aquele espírito sombrio que ajudou a criar. Em poucos minutos, reacendeu a chama de uma geração inteira. 5. O discurso na entrada no Rock and Roll Hall of Fame, 2006. Quando o Black Sabbath foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame, todos esperavam um show. E Ozzy o deu, mas com uma sinceridade que emocionou a todos. Com as lágrimas contidas e seu sotaque típico de Birmingham. Agradeceu aos colegas e aos fãs. Brincou, claro, mas deixou transparecer o peso da história. Foi um reconhecimento oficial para uma banda ignorada por anos. E uma validação para Ozzy como pioneiro, ícone e sobrevivente. Aquele momento fechou um ciclo e abriu uma nova era de respeito. Os fãs sentiram que finalmente se fazia justiça. Ozzy estava onde sempre deveria estar, no Olimpo do Rock. 4. No More Tours. E depois, outra turnê. Em 1992, Ozzy anunciou sua aposentadoria com a turnê No More Tours. Parecia o fim, mas era só mais uma loucura na sua história. Em 1995, voltou com a turnê Retirement Sucks, admitindo que não conseguia ficar longe dos palcos. Ozzy não sabia viver sem cantar, sem o público, sem o caos. E nós, fãs, não sabíamos viver sem ele. Essa contradição virou parte da sua lenda. Sempre dizia adeus, mas sempre voltava. Cada vez que parecia se aposentar, voltava mais forte. E assim foi até o fim, porque sua despedida nunca foi definitiva. Era o vovô rebelde do rock, e ninguém queria que deixasse o palco. Cada turnê era como uma reunião de família. 3. O incidente com a pomba, 1981. Poucos se lembram, mas foi tão icônico quanto o morcego. Durante uma reunião com executivos da CBS Records, Ozzy deveria soltar algumas pombas como símbolo de paz. Mas por impulso mordeu a cabeça de uma dentro da sala de reunião. Os executivos ficaram horrorizados. Ozzy, impassível. O ato selou sua reputação de imprevisível e selvagem. E a CBS, em vez de demiti-lo, dobrou a promoção. Ninguém sabia se ele era louco ou um gênio do marketing. Provavelmente os dois. Incrivelmente, ele tinha ido lá para impressionar. E conseguiu, com certeza. Até hoje, nos corredores da CBS, essa história ainda vive. 2. A luta contra a doença e seu último show. Em 2020 foi revelado que Ozzy sofria de Parkinson. Apesar disso, continuou gravando, participando de cerimônias e lutando. Sua aparição nos Jogos da Commonwealth de 2022 deixou todos em lágrimas. Ozzy, de pé, cantava Paranoid diante de milhares de pessoas. Seu corpo era frágil, mas o espírito intacto. Foi um ato de pura dignidade e amor pela música. Ozzy sabia que o palco era sua casa, seu templo. E nos ensinou que o verdadeiro roqueiro nunca se rende. Sua última aparição foi uma despedida silenciosa, mas perfeita. Seu olhar dizia tudo, estava se despedindo, mas sua voz ainda tinha força para nos fazer tremer. O nascimento do metal, Black Sabbath, 1970. Tudo começou ali. Quando Ozzy, Iommi, Geezer e Ward gravaram seu álbum de estreia, algo mudou no mundo. O som era sombrio, pesado, ameaçador, e sua voz parecia saída de um antigo ritual. Black Sabbath, a música, foi o ponto zero do heavy metal. E Ozzy, seu profeta involuntário, com o Sabbath, criou uma linguagem que até hoje falamos. Foi a origem de uma cultura, de uma estética, de um movimento. Tudo o que veio depois, thrash, doom, death, glam, nasceu daquela escuridão. E Ozzy foi o guia que nos conduziu por essas trevas, com um sorriso torto e uma cruz no pescoço. Aquele primeiro acorde com o trítono foi como uma rachadura aberta no universo. E desde então, o rock nunca mais foi o mesmo. Fim. Ozzy não foi perfeito. Foi, na verdade, humano, selvagem, imprevisível. Mas também um artista imenso,
uma alma generosa e uma presença insubstituível. Hoje o rock está um pouco mais silencioso, mas toda vez que tocar Iron Man, toda vez que alguém gritar Let's Go Crazy, Ozzy estará lá. Porque lendas não morrem, só mudam de forma. E Ozzy, com sua risada diabólica e o olhar perdido, viverá para sempre em cada amplificador que vibra. Qual foi para você o momento mais memorável? E qual você adicionaria a essa lista? Escreva nos comentários. Porque hoje, todos somos filhos de Ozzy.